Ayumu era um solitário sem vergonha nenhuma, que estava no caminho certo para se acabar de tanto ficar no quarto, até que um lunático resolveu dar um fim nele. Mas tudo mudou quando umas Magical Girls o ressuscitaram como um zumbi superpoderoso em troca dos ossos imortais do rapaz. Certa noite, ele foi até a loja comprar alguma coisa e acabou se interessando por uma garota de cabelos prateados chamada Euclid. Enquanto voltava para casa, todo feliz, ouviu alguém gritar e, quando olhou, viu manchas de sangue numa janela próxima. Mas em vez de ligar para a polícia, resolveu entrar na casa para jogar de Sherlock Holmes. Nem tinha passado do corredor ensanguentado quando alguém o esfaqueou com uma espada e ele caiu morto. Porém, acordou no cemitério um tempo depois e encontrou Euclid ajoelhada ao seu lado. Quando perguntou como ainda estava vivo, ela revelou que era uma necromante e que o tinha ressuscitado como zumbi. Saber que agora era um dos mortos-vivos fez ele entrar em pânico, mas Euclid conseguiu acalmá-lo e prometeu ficar com ele para garantir que ele nunca comeria cérebros. Um mês se passou e ele tinha caído numa rotina confortável de cozinhar e cuidar de Euclid, que foi morar com ele para cumprir a promessa. Fora isso, patrulhava a região toda noite na esperança de pegar o assassino que andava solto. Numa dessas noites, enquanto descansava no cemitério, cruzou com uma maluca empunhando uma motosserra e logo assumiu que ela era a culpada. Mas a garota, Haruna, mandou ele calar a boca e sair do caminho. Antes que pudesse reagir, um urso gigante apareceu por trás e o transformou num espetinho humano. Surpreendentemente, a garota nem ligou e se jogou pro ataque, cerrando os dois ao meio de uma vez. Quando o urso desapareceu, ela se parabenizou pelo trabalho bem feito, mas Ayumu falou do chão e a deixou em choque. Ela imediatamente perguntou como ele ainda estava vivo, e ele explicou que era zumbi. Então perguntou quem ela era, e ela disse ser uma Magical Garment Girl em treinamento, acrescentando que o urso que havia derrotado era um monstro maligno chamado Megalo. Ela então tentou apagar a memória dele porque ele sabia demais. No entanto, seus poderes de repente pararam de funcionar e suas roupas desapareceram, o que a fez gritar e sair chutando o Ayumu. Mais tarde, um Ayumu já reconstituído sentou na sala com Euclid e uma Haruna irritadíssima, que declarou que ficaria com eles até seus poderes voltarem. Aparentemente, ele tinha absorvido os poderes dela sem querer quando ela tentou usá-los nele. Então, agora estava preso com a garota atrevida até descobrir como devolvê-los. Haruna pediu para usar o celular dele, mas ficou surpresa ao ver o aparelho, já que nunca tinha visto um assim, porque ela era de um mundo mágico. Ayumu conseguiu explicar como funcionava, então ela pegou e ligou para sua professora para contar o que havia acontecido. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, um megalo disfarçado de humano procurava por Haruna porque tinha sentido o poder dela. No dia seguinte, depois da aula, Ayumu ficou para trás porque o sol estava quente demais para um zumbi ficar andando por aí. Só que o megalo disfarçado apareceu para encontrá-lo, atraído pelo poder de Haruna que estava dentro dele. O megalo se aproximou e disse que o queria, fazendo o coitado entrar em pânico porque não queria apanhar de um vovô esquisito cheio de maquiagem. Ele estava desesperadamente tentando se proteger quando Haruna chegou e avisou que o cara suspeito era um megalo. O monstro então se transformou num lagostim gigante. Mas quando Haruna tentou sua transformação de Magical Girl, não conseguiu, porque os poderes agora eram do Ayumu. Vendo isso, o megalo tentou atacá-la, mas Ayumu agiu rápido como escudo. O megalo então disparou sua garra como míssil, mas Ayumu usou sua mão superpoderosa para segurar o golpe. Começou a socar o ex-morador de Bikini Bottom e o mandou voando. Mas, como resultado, seus dois braços quebraram. Quando o megalo se levantou de novo, Haruna se cobriu com uma cortina e disse a Ayumu que ele teria que se transformar em Magical Girl se quisesse derrotá-lo. Ayumu não queria entrar nessa vibe, mas Haruna garantiu que a opinião pública não importa para quem já é do outro lado. Então ele pegou a motosserra dela e repetiu o encantamento junto com ela. Assim que se transformou, começou a reclamar porque não tinha esperado terminar de meias altas, vestido rosa com babados e touca. Haruna mandou ele calar a boca e abraçar seu lado à cama. Até o megalo ficou provocando Ayumu, chamando-o de erro multiversal. Então ele avançou e mandou o monstro pela janela, chamando a atenção de quem ainda estava por perto. No ar, finalizou o megalo, e quando caiu de volta ao chão, todo mundo ficou surpreso ao vê-lo de vestido. Ayumu tentou se explicar, mas os alunos começaram a tirar fotos para postar, e Haruna piorou tudo anunciando que ele era uma Magical Garment Girl. Por sorte, conseguiu salvar sua vida social e dignidade, usando os poderes de Haruna para apagar a memória de todo mundo. Uma semana depois, durante o intervalo do almoço, ele pegou o bento que Haruna tinha preparado e ficou surpreso ao encontrar tudo recheado de ovos. Seu amigo Orito passou por ali justamente naquele momento e também ficou espantado ao ver que Ayumu estava numa dieta exclusiva de ovos. Ayumu disse que estava tentando ganhar massa e quando mordeu um dos ovos, suas papilas gustativas dispararam um zing delicioso pelo corpo todo. Sem acreditar, Orito provou os ovos e quase teve um mouthgasm na hora. Imediatamente avisou os colegas de classe sobre aquela maravilha culinária e foi assim que Ayumu perdeu o almoço. Naquela noite, quando chegou em casa,
Haruna exigiu uma avaliação gastronômica, e ele disse que ela podia ter um futuro na culinária se aprendesse a cozinhar algo além de ovos. Haruna apontou que ele estava sendo grosseiro, e então exigiu que ele fizesse o jantar, já que não se cansava da culinária dele. Se sentindo um Michelin 5 estrelas, Ayumu preparou um dos seus melhores pratos, e quando Haruna viu, começou a babar como um animal faminto. Ele pediu para ela não estragar seu apetite, mas esqueceu tudo isso quando Eucliwood pediu uma segunda porção. Como de costume, começou a imaginar ela falando com ele, e seu sorriso perturbou Haruna. Enquanto continuavam comendo, uma garota apareceu do nada à mesa e pediu para Ayumu servi-la também. Em vez de entrar em pânico, ele agiu como se fosse uma terça-feira qualquer, e alguns minutos depois, os pratos estavam vazios. Haruna então perguntou quem era a garota, surpreendendo Ayumu, que tinha assumido que as duas se conheciam. Quando confirmou que ela também não era amiga de Eucliwood, finalmente exigiu saber quem ela era. A garota disse que seu nome era Serafim, e que era uma ninja vampira encarregada de encontrar e levar Eucliwood de volta à sua aldeia. Ao ouvir isso, Eucliwood escreveu no bloco de notas pedindo a Ayumu que mandasse Serafim embora, mas ele disse que não queria encrenca com uma vampira. Quando ela continuou insistindo, Serafim perguntou a Ayumu qual era sua relação com Eucliwood. O idiota disse que era seu guardião e começou a imaginar coisas estúpidas de novo, mas Eucliwood colocou os pingos nos is ao esclarecer que ele era seu servo. Serafim então pediu que Eucliwood a aceitasse como sua segunda serva, mas Eucliwood recusou, dizendo que um servo já era suficiente. Serafim tentou convencê-la de que era mais valiosa e útil que Ayumu, o que irritou Ayumu, que disse para ela ter um pouco de respeito na casa dos outros. A garota argumentou que um idiota sem cultura como ele não merecia nenhum, e o desafiou para um duelo, que ele recusou porque sua defesa da igualdade de gênero parava bem antes de trocar socos. Serafim disse que ele não tinha escolha porque ia provar a incompetência dele para Eucliwood, gostasse ele ou não. No fim, Ayumu cedeu. Então foram ao cemitério para acertar as contas com Haruna como única espectadora. Antes de começarem, Serafim revelou que não ia facilitar porque sabia que ele era zumbi. No momento seguinte, criou uma arma feita de folhas e começou a atacá-lo. Ayumu conseguiu esquivar de vários golpes e quando caiu, ela usou a arma para fatiar uma lápide ao meio. De repente, desapareceu. E quando reapareceu, estava atrás dele e não hesitou em golpeá-lo. Quando Ayumu caiu, ela o chamou de fraco patético e continuou sua ofensiva brutal, para delícia de Haruna. Alguns momentos depois, enfiou a arma no peito dele, então Ayumu a segurou e disse que era sua vez de soltar o verão. Antes que ela pudesse reagir, ele deu uma cabeçada nela, mas para sua surpresa, ela se transformou em Tora e seu corpo real apareceu no céu com asas. Então desferiu seu golpe Swallow Return, convicta de que garantiria a vitória. Porém, Ayumu revidou arremessando o próprio braço decepado como um bumerangue e a derrubando do céu. Tentou então dar um daqueles discursos de azarão, mas levou uma estrela ninja na cabeça de surpresa. Mesmo assim, Serafim admitiu a derrota e foi embora. Mas quando Ayumu e Haruna chegaram em casa, a encontraram lá. Serafim disse que a derrota não mudava nada e que estava disposta a se tornar serva de Ayumu para cumprir seu objetivo. Ouvindo isso, Ayumu começou a sorrir de forma perturbadora e disse que ela teria que usar um uniforme de empregada doméstica e fazer tudo o que ele mandasse. Quando exigiu que ela o chamasse de mestre, ela disse que ele não era digno de tal título, ferindo seu frágil ego masculino. Mais tarde naquela noite, enquanto estava deitado na cama, Serafim abriu a trapeira do teto e exigiu saber o que ele tinha feito para Eucliwood agir como uma rainha do gelo. Ayumu perguntou quando ela tinha virado psicóloga, mas explicou que Eucliwood sempre tinha sido assim. Serafim não acreditou e apontou que, a menos que ele resolvesse o que havia de errado com Eucliwood, ela seria menos inclinada a ajudá-la, o que significava que não ia embora. Depois que ela foi, o coitado ficou acordado pensando no que ela tinha dito e se perguntando se havia mesmo algo de errado com Eucliwood. Na manhã seguinte, durante o café, Ayumu observou Eucliwood e se perguntou se ela tinha sido séria ao chamá-lo de seu servo. Seus pensamentos logo foram interrompidos por Haruna, que pediu mais uma tigela de arroz. Serafim também pediu mais comida, mas foi grossa ao fazer isso, então ele disse para ela aprender boas maneiras e parar de agir como durona o tempo todo. Irritada com a alfinetada, ela argumentou que um verme inútil como ele não tinha direito de falar assim com ela. Antes que as coisas escalassem, Haruna entregou a Ayumu seu lanche embalado e perguntou se podia adicionar um acompanhamento da próxima vez. Haruna disse a ele para comer assim mesmo ou ir pro beleléu, o que fez Eucliwood bater a mão na mesa. Quando se viraram para olhar para ela, viram que ela tinha escrito no bloco de notas que não era legal fazer piada com morte. Ayumu tentou defender Haruna, mas porque colocou a mão na cabeça dela, Haruna ficou furiosa e ameaçou acabar com ele. No momento seguinte, Eucliwood deu um tapa em Haruna, deixando todo mundo em silêncio. Então, disse a Haruna que morrer era doloroso e, em resposta, Haruna ofereceu a ela alguns dos ovos de Ayumu e saiu correndo do cômodo para se esconder enquanto começava a chover. Olhando pela janela, Ayumu comentou que o universo estava chorando em nome de Haruna, mas as garotas não pareciam se importar enquanto pediam mais comida.
Alguns dias depois, enquanto as garotas esperavam pelo café da manhã, Serafim comentou que a Yumu tinha muita coisa estranha em casa. A Yumu explicou que seus pais, que estavam explorando o mundo igual a Dora, frequentemente mandavam de volta coisas que achavam fascinantes. Serafim então disse a ele que seu desenvolvimento de personagem era graças aos pais que não queriam estar perto dele. Quando a Yumu começou a reclamar que Haruna estava sendo grossa, Haruna foi fuçar na geladeira e encontrou um pudim. Mas quando tirou, Eucliwood agarrou sua mão e balançou a cabeça negativamente. Então mais tarde jogaram Jenga para decidir quem comeria o pudim, e Serafim entrou para aumentar as chances de Eucliwood ganhar. Enquanto jogavam, ela se perguntou se a Yumu tinha chegado à escola inteiro, porque o sol estava mais quente que X. Haruna disse que ele tinha levado o guarda-chuva, então devia estar bem, mas Serafim ainda o chamou de idiota. Segundo ela, ele deveria ter ficado em casa, já que era um cadáver ambulante. Haruna concordou, mas lembrou que a Yumu era mais teimoso que um bode bebê, então era bom esperar qualquer coisa. Enquanto isso, na escola, a Yumu estava prestes a ressecar apesar de ter levado o guarda-chuva. Quando uma colega perguntou se ele estava bem, disse que era sensível ao calor. Bem nessa hora, ouviram Orito envergonhando a linhagem dele no que ele acreditava ser a abordagem perfeita. Quando a garota o dispensou, o idiota passou rapidinho para a próxima e levou um fora mais rápido que trem-bala. Tentando cobrir a vergonha, pediu a Ayumu que fosse com ele à pista de boliche, já que eram grandes amigos. Ayumu teve pena por ele não conseguir arranjar uma saída, mas Orito alegou que estava cansado de flertar com garotas. Também disse que garotas eram medianas, e que ficar com elas fazia seu QI regredir. Sem saber, as garotas que tinham acabado de rejeitá-lo estavam atrás dele e ouviram tudo. Ayumu logo o cortou e concordou em acompanhá-lo para ele parar de cavar a própria cova com as palavras. Mais tarde, depois da aula, enquanto Ayumu e Orito estavam num booth da praça de alimentação, Orito zoou Ayumu por ter comprado uma máscara junto com a comida. Ayumu disse que a equipe tinha recomendado, mas Orito ainda zombou dele dizendo que se usasse, as garotas iam achar ele sem graça. Surpreendentemente, todas as garotas do lugar estavam usando máscaras parecidas, mas Ayumu optou por não apontar isso. Depois da refeição, foram à pista de boliche, e Orito passou o tempo todo de olho nas garotas em vez de pegar uma bola. Ayumu só conseguia sentir vergonha alheia, mas tudo isso sumiu no momento em que Orito chamou sua atenção para Serafim e as outras. Enquanto começava a analisá-las e contar a Ayumu o que achava que as garotas tinham por baixo das roupas, o primeiro pensamento de Ayumu foi chamar a polícia para levar o tarado embora. No entanto, de repente entrou em pânico quando percebeu que isso poderia expor sua conexão com as garotas. Orito descobrindo era equivalente aos colegas de classe descobrindo, e isso seria sua ruína. Recusando-se a deixar isso acontecer, Ayumu se levantou dizendo que ia ao banheiro, mas o desatento Orito insistiu que ele se divertisse primeiro. Sua voz alta chamou a atenção das garotas para ele, e Haruna começou a acenar para Ayumu, mas ele se recusou a olhar para ela. Orito presumiu que ela estava falando com ele, e empolgado contou a Ayumu sobre isso. Mas Ayumu ainda se recusou a levantar a cabeça. Vendo isso, Haruna foi até eles e exigiu saber por que Ayumu estava ignorando-a. Ayumu, que agora estava meio deitado na cadeira, jurou que ela tinha confundido com outra pessoa e quando se sentou, estava usando a máscara que tinha comprado antes. Não só isso, mas disse que era o Ayumu mascarado, fazendo Orito e Haruna trocarem olhares de "você tá de brincadeira". Bem nessa hora, Serafim e Eucliwood chegaram e Serafim perguntou a Ayumu se ele achava que estava numa luta de luta livre. Ouvindo como ela falou casualmente, Orito sacudiu Ayumu e exigiu saber como ele conhecia as garotas, mas Ayumu não disse uma palavra. Quando tentou tirar a máscara, Serafim disse para deixar porque preferia olhar para ela do que pro rosto feio dele. Ayumu não tinha problema com isso. Mas assim que Haruna revelou que moravam com ele, arrancou a máscara e gritou com ela. Por outro lado, Orito desmaiou de choque e quando recobrou a consciência, tentou se acalmar com um energético. Mas não funcionou e ele exigiu uma explicação detalhada de como Ayumu tinha acabado vivendo como um rei do harém. Ayumu explicou o melhor que pôde, mas o degenerado, com cérebro de ervilha, estava mais interessado em saber em que base eles tinham chegado. Chegou a imaginar coisas sujas e começou a bater a cabeça em uma bola de boliche, porque desejava ser o sortudo. Ayumu disse que não desejaria sua vida a ninguém, mas Orito disse que não ligava e desafiou Ayumu para uma partida de boliche. Disse que se ganhasse, Ayumu deixaria ele se mudar para sua casa e não deu chance de recusar. No fim, Ayumu venceu e o dramático Orito desabou no chão em lágrimas. Mas parou quando recebeu uma mensagem e enquanto lia, as garotas começaram a provocá-lo. Quem mandou era alguém pedindo para vê-lo e elas assumiram que era a namorada. Mas Orito explicou que era sua amiga Kyoko. Em seguida, levou Ayumu para visitar Kyoko, que estava no hospital depois de sobreviver ao ataque do assassino em série. Quando chegaram ao quarto de Kyoko, ela ficou surpresa em ver Ayumu e Orito zoando ela por ter cabelo bagunçado na frente do crush. Imediatamente, Kyoko colocou o cabelo em trancinhas laterais e Ayumu entregou o buquê que tinham trazido. Kyoko agradeceu o presente e disse que ficou feliz com a visita, já que planejava se mudar para Kyoto assim que recebesse alta. Orito disse que era uma decisão sábia, então foi colocar as flores num vaso.
Enquanto ele estava fora, Ayumu e Kyoko caíram num silêncio awkward até Ayumu perguntar se ela tinha conseguido ver o culpado. Kyoko disse que sim, e enquanto descrevia a pessoa, uma imagem de Euclid passou pela cabeça de Ayumu. Ele assumiu que Kyoko tinha se enganado, mas ela garantiu que não, já que o culpado tinha eliminado seus pais antes de ir atrás dela. De repente, ela se aproximou e começou a sacudi-lo, pedindo que ele dissesse quem era o culpado, mas ele não disse nada. Bem nessa hora, Ayumu notou uma espada de madeira embaixo da cama dela, e Kyoko disse que seu avô tinha dado para ela para se proteger. Ela então o abraçou e admitiu que estava com medo de o culpado vir atrás dela de novo. No entanto, Ayumu não disse nada porque se recusava a acreditar que Euclid fosse responsável. Naquela noite, enquanto Haruna e Serafim faziam o jantar, Ayumu sentou com Euclid na sala de estar, se perguntando se o que Kyoko tinha dito era verdade. Um pouco depois, o jantar foi servido, mas a sopa parecia ter sido tirada do caldeirão de uma bruxa. Quando Ayumu apontou que era um risco à saúde, Serafim disse que ele fizesse um teste de degustação para elas. Hesitante, mergulhou o hash na panela e ficou chocado quando eles derreteram. Mas Serafim não pareceu se importar. Ela serviu um pouco da sopa ácida numa tigela e disse a ele para beber antes que a tigela derretesse. Esquecendo que tinha livre-arbítrio e podia usá-lo, Ayumu bebeu a sopa e imediatamente fez a transição para o outro lado. Alguns momentos depois, voltou à vida. Então Haruna e Euclid exigiram que ele as servisse. Serafim insistiu que elas conseguiriam lidar com a sopa, que por sinal tinha derretido a panela e a mesa, mas Ayumu não estava interessado em morrer de novo, então pediu pizza. Quando desligou, Haruna pediu o celular emprestado para falar com sua professora e disse que ainda não tinha encontrado o artefato. Depois que encerrou a ligação, as outras perguntaram de qual artefato ela estava falando, e ela disse que era algo chamado o terror. Enquanto explicava como era, a campainha tocou. Então, Ayumu foi atender achando que o entregador de pizza tinha quebrado todos os limites de velocidade para chegar lá. No entanto, o que encontrou foi Anubis de fantasia e ficou em choque. O homem-cachorro então se apresentou como Cérbero e disse que era o guardião do submundo ali para recuperar a alma fugitiva de Ayumu. No momento seguinte, as garotas ouviram uma confusão vindo da entrada, e quando Ayumu tropeçou no cômodo, seu braço estava sangrando. Cérbero estava logo atrás dele, o que fez Haruna e Serafim começarem a se preparar para uma briga. No entanto, Euclid ficou calma, e quando curou Ayumu, Cérbero a reconheceu. Aparentemente, ele estava se perguntando onde ela tinha estado, e agora que a tinha visto ali, entendia por que Ayumu não estava na lista de Hades. Então se juntou a eles para um chá e reclamou que Euclid não tinha lhe informado sobre Ayumu. Euclid alegou que tinha esquecido. Então Cérbero deixou o assunto de lado e perguntou a Ayumu se ele entendia as implicações de Euclid tê-lo curado. O coitado obviamente não fazia ideia do que o cão infernal estava falando, então Cérbero avisou Euclid para não se forçar demais. Então derramou o chá todo em si mesmo quando tentou bebê-lo e se despediu dizendo que ia coletar as almas dos que tinham sido assassinados a algumas casas de distância. Ao ouvir isso, Ayumu insistiu em acompanhá-lo esperando encontrar pistas sobre esse wannabe Jack the Ripper. No entanto, Cérbero parou a algumas fileiras de distância da cena e disse a Ayumu que estava surpreso que Euclid tivesse usado seus poderes nele. Quando Ayumu perguntou por quê, ele explicou que assim como Kuma, Euclid absorvia a dor daqueles que curava. Ayumu não conseguiu acreditar, mas Cérbero jurou que estava dizendo a verdade. Disse que Euclid curar Ayumu significava que ela o considerava especial, então era melhor ele não cagar com isso. Alguns minutos depois, chegaram à cena e Cérbero confirmou que as almas dos mortos não estavam mais na casa. Ele já esperava isso porque o número de almas desaparecidas tinha aumentado recentemente. Ayumu perguntou para onde as almas poderiam ter ido, e Cérbero disse que provavelmente tinham sido sacrificadas em troca de poder. Estava no meio de uma explicação quando o culpado apareceu, então ele saltou na frente de Ayumu, esquecendo que o cara tinha armadura de plot. Mesmo assim, Ayumu ainda levou uma facada, e antes de Cérbero desaparecer, implorou a Ayumu que sempre cuidasse de Euclid. Quando Ayumu voltou para casa, as garotas tinham devorado toda a pizza, mas ele não ligou e disse a Euclid que precisava falar com ela. Então foram lá fora, e a primeira coisa que fez foi se desculpar pela dor que ela sentia ao trazê-lo de volta à vida. Euclid disse que estava bem, já que não era a primeira vez, mas Ayumu ainda se sentiu culpado. Ele também queria saber mais sobre ela, então perguntou por que ela sempre reprimia suas emoções. Euclid disse que não tinha se inscrito para uma sessão de terapia, mas Ayumu insistiu que precisava saber, então ela escreveu algo no bloco de notas de novo. Quando ela lhe entregou o papel, ele viu que ela tinha escrito algo sobre o fio do destino oscilando e vacilando. Ela também disse que o motivo pelo qual não falava era que suas palavras eram encantadas e podiam causar dano a quem estava ao redor. Se ela falasse por qualquer motivo, sentiria uma dor extrema na cabeça. Seu poder não era algo que ela podia controlar, e era por isso que sempre usava sua armadura e manopla. Mas o pior era que seu corpo continuaria produzindo mesmo após sua morte. Essa última parte chocou Ayumu, e quando se virou para olhar para Euclid, viu que ela estava chorando.
Ela então perguntou se ele a odiaria agora que sabia a verdade, e Ayumu ficou puto. Também estava confuso sobre por que ela pensaria dessa forma, e Euclid disse que era porque ninguém queria ficar perto de uma aberração da natureza. Ayumu, com raiva, disse que mesmo que pagassem, jamais poderia odiá-la porque ela era a pessoa mais gentil que já tinha conhecido. Sua explosão repentina a chocou. Então ela perguntou se era tudo bem ela ficar ao lado dele. Em vez de responder, Ayumu arrancou seu bloco de notas e depois que Euclid leu o que ele tinha escrito, ela chorou ainda mais. Sendo um cavalheiro, ele a confortou e prometeu que, acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam a tempestade juntos. Alguns dias depois, Moby Dick chegou à cidade usando suas ondas especializadas. Então, Serafim levou Ayumu voando para encontrá-lo. Quando chegaram suficientemente perto, ela o jogou como trapo e Ayumu tentou dar um chute voador na mega baleia de volta para o oceano. No entanto, tudo o que conseguiu foi chutar um dos botões gigantes dela, que caiu e quase execaiou algumas pessoas. Serafim então voltou para a casa de Ayumu e o repreendeu por tentar destruir a cidade como os Vingadores faziam toda vez que enfrentavam um inimigo. Ayumu tentou se defender, mas Haruna de repente jogou sua motosserra para baixo e disse a ele para se preparar. Sem escolha, ele se transformou e voltou para a luta contra o Megalo, que disparou um raio mágico nele e em Serafim. Eles conseguiram escapar do ataque, mas o Megalo não deu espaço para revidar. Quando começou a descer, Haruna criou uma barreira para impedi-lo de esmagar a cidade e gritou com Ayumu para cortar a cabeça do monstro se quisesse derrotá-lo. Vendo que o pescoço era mais grosso que o da sua ficante, ele pediu a Serafim para aumentar a espada e fazer uma incisão no pescoço do monstro. Serafim aceitou, e enquanto preparava o sashimi, Ayumu começou a acumular energia. Quando terminou, seu outfit tinha mudado, indicando que tinha ficado mais poderoso. Ayumu detestou o novo visual. Então subiu mais alto voando, e quando voltou para baixo, era como um míssil teleguiado. Com um chute poderoso, a cabeça do Megalo se separou do corpo, desencadeando uma explosão que o destruiu completamente. Ayumu e Euclid ficaram apenas observando enquanto Haruna pulava de alegria e Serafim não aparecia em lugar nenhum. Porém, mais tarde, Ayumu a flagrou beijando Haruna, depois do que afundou suas presas no pescoço dela. Enquanto bebia o sangue dela, Ayumu sentiu o sangue correndo para certos lugares e se perguntou por que não tinha sido convidado para o show. Quando Serafim terminou sua refeição, Haruna caiu de joelhos e perguntou por que ela não tinha sido mais gentil. Bem nessa hora, Serafim percebeu Ayumu, então foi confrontá-lo por bisbilhotar. Sem surpresa alguma, ele não conseguiu se defender, e um pouco depois começou a questionar o que tinha presenciado. Já que não era óbvio para o idiota de cérebro de ervilha, Serafim lembrou que vampiros precisavam de sangue para sobreviver, e explicou que tinha beijado Haruna para acalmá-la. Ayumu então disse que ela também podia vir até ele se precisasse de sangue, mas Serafim disse que preferia sangue fresquinho. Mais tarde, enquanto Ayumu lavava a louça, as garotas foram tomar banho juntas e os gritos felizes delas fizeram ele desejar poder se juntar a elas. De repente, seu celular tocou perturbando seus pensamentos pervertidos, e quando atendeu, percebeu que era Ariel, a professora de Haruna, na linha. Disse a ela que Haruna não podia atender e se ofereceu para repassar qualquer recado que ela tivesse. Ela pediu que dissesse a Haruna para esquecer o artefato, que era na verdade Tofu de Kyoto. Aparentemente, ela tinha pedido a Haruna para ir a Kyoto buscá-lo, mas o gnomo sem noção de direção tinha acabado em Tóquio. Ariel não estava totalmente surpresa com a confusão, porque a capacidade de atenção de Haruna era mais curta que a do mestre Shifu. Ayumu então se ofereceu para conseguir o Tofu, já que era mais confiável, e enquanto discutiam sobre Haruna, ela abriu a porta. Disse a Ayumu que precisava de sorvete, e ele começou a repreendê-la por vir até ele só de toalha. Enquanto discutiam, a professora silenciosamente desligou porque não queria intrometer no que quer que estivesse acontecendo entre eles. Sem saber disso, Ayumu disse a Haruna que era a professora dela na linha e perguntou se ela queria falar com ela. A garota se recusou e saiu do cômodo correndo, deixando-o confuso com o comportamento dela. Então tentou voltar para a ligação, mas descobriu que a mulher já tinha desligado. Assim que decidiu terminar suas tarefas, o celular tocou de novo e dessa vez era Kyoko na linha. Ayumu a cumprimentou animado e disse que estava pensando em ligar para ela para pedir ajuda para conseguir o Tofu, já que o avô dela morava em Kyoto. Kyoko disse que conseguiria algum para ele, então combinaram de se encontrar no dia seguinte no lugar favorito de Ayumu. Depois que desligou, ele parecia feliz demais para alguém simplesmente encontrando uma amiga e quando percebeu que Euclid e Serafim estavam observando-o, congelou. No dia seguinte, depois do jantar, ele perguntou a Haruna se ela queria acompanhá-lo pegar o Tofu, mas ela disse que não. Apesar da resposta, tentou segui-lo e quando Ayumu a provocou por isso, ela alegou que ia à loja antes de correr. Sua terrível performance Tsundere o decepcionou. Então ele continuou seu caminho. Logo depois que chegou ao cemitério, Kyoko também chegou e lhe entregou o Tofu. Ayumu se desculpou por convidá-la para um lugar tão assustador e então perguntou quanto ela queria pelo Tofu. Kyoko disse que estava dando de graça porque ficava feliz em ajudá-lo com algo que precisava. Então perguntou timidamente se ele tinha namorada e Ayumu disse que ninguém sairia com um fracassado igual a ele.
Kyoko imediatamente se voluntariou para preencher o papel chocando-o, mas ele não respondeu, então ela se aproximou dele. Ela disse que se a posição não estivesse disponível, tomaria outra coisa, e antes que ele pudesse perguntar o que, ela o esfaqueou com uma espada. Depois que ele caiu, ela retirou a espada e perguntou quantas vezes mais precisaria esfaqueá-lo para ele ficar morto de vez. Confuso, Ayumu perguntou quem ela era, e ela admitiu que era a culpada. A história sobre sua família ser assassinada na sua frente e ela sobreviver ao ataque era tudo mentira inventada por ela. A família que ela dizia ser sua era um grupo de pessoas aleatórias, cujas memórias ela manipulou, assim como tinha feito com o Orito. Essa afirmação fez Ayumu perceber que Kyoko era uma Magical Garment Girl e ela confirmou se transformando. Ela então disse que era hora de ele dar o ponto final de vez e começou a atacá-lo. Ayumu conseguiu esquivar da maioria dos ataques, mas ela ainda tinha a vantagem e se certificou de abusar disso devidamente. Quando surgiu a oportunidade, ele tentou correr, mas ela usou seus poderes para congelá-lo no lugar. Bem nessa hora, Haruna o chamou perguntando onde estava o tofu da professora dela, e Ayumu não conseguia acreditar que ela não o via como prioridade. Serafim também estava lá, e mesmo que o insultasse como de costume, Ayumu não poderia estar mais feliz em vê-la. Quando Haruna chegou mais perto, desfez o feitiço que Kyoko tinha usado nele, e Kyoko ficou furiosa. Descobriu-se que ela conhecia Haruna, mas Haruna não fazia ideia de quem ela era, e isso a deixou ainda mais raivosa. Serafim então se aproximou dela, e quando invocou sua arma, Kyoko se gabou de que eram iguais. No momento seguinte, seus olhos começaram a brilhar, e uma capa preta apareceu no corpo dela, surpreendendo-as. No entanto, Serafim confirmou que Kyoko era uma vampira de liquidação. Ela então avançou criando sua arma em plena corrida, mas Kyoko não ficou nem um pouco impressionada quando ela usou seu golpe Swallow Return. Disse a Serafim que faltava poder e jogou uma bola de fogo nela para provar que seus poderes eram superiores. Em seguida, tentou assar Ayumu, mas Haruna criou rapidamente uma barreira para protegê-lo, o que a deixou ainda mais irritada. Então criou mini-tornados que soltavam ventos gelados, e assim que Haruna o sentiu, caiu de joelhos. O frio era semelhante ao que um megalo criaria, e Haruna começou a se perguntar se Kyoko era um híbrido tribal. Com Haruna fora de combate, Kyoko disse a Ayumu que as chances estavam equilibradas de novo. Mas Serafim acordou bem então e disse a Ayumu para se transformar. O coitado tinha esperado evitar isso, mas vendo que Kyoko não era sua vilã de missão secundária comum, não teve escolha a não ser fazer isso. Ele e Serafim então avançaram em Kyoko, mas ela mandou seus tornados lidar com eles. Ayumu conseguiu esquivar do que vinha atrás dele e chegou mais perto de Kyoko, mas ela usou suas espadas para se defender do ataque dele. Enquanto lutavam um contra o outro, ele perguntou por que ela tinha eliminado tantas pessoas e ela casualmente disse que era para ganhar imortalidade. A raiva de Ayumu para com ela dobrou instantaneamente, mas não lhe serviu bem porque ela o empurrou nos tornados. Enquanto lutava para se libertar, ela o esfaqueou, mas Ayumu se agarrou a ela e começou a acumular energia. No momento seguinte, Serafim voou em direção a eles e esfaqueou Ayumu, garantindo que a arma passasse por Kyoko também. Depois que Kyoko caiu no chão morta, Ayumu voltou ao normal, mas enquanto Haruna começava a elogiar Ayumu, Kyoko de repente esfaqueou Serafim. Chocado, Ayumu perguntou se ela era zumbi, mas Kyoko deu uma gargalhada e disse que assim como um gato, tinha mais de uma vida. Então tentou queimá-lo de novo, mas Eucliwood chegou e o salvou. Surpreendentemente, Kyoko tinha esperado pela necromante o tempo todo porque queria seus poderes. Animada, começou a atacar Eucliwood, mas a garota estava com o Infinity ativado, então nenhum ataque de Kyoko a tocou. Mesmo assim, Kyoko continuou atacando-a. Então, Eucliwood pegou a motosserra de Haruna e entoou o encantamento. Ayumu ficou em choque, mas só pôde assistir enquanto Eucliwood se transformava e começava a se aproximar de Kyoko. Kyoko ficou cada vez mais animada e reclamou que Eucliwood estava desperdiçando seus talentos e tempo com um fracassado como Ayumu. Quando atacou novamente, Eucliwood flutuou para longe, mas usou magia para deixar uma mensagem instruindo Ayumu e os outros a não a seguirem. Quando Kyoko finalmente a alcançou, disse que era nobre da parte dela querer manter seus amigos longe de toda a carnificina. Então começou a disparar ataques em diferentes alcances, e cada disparo tirava pedaços de carne dos seus braços. No entanto, Kyoko não ligava, pois estava em estado de loucura aproveitando cada momento. De onde estava com os outros, Ayumu comentou que Kyoko era impressionante, mas Serafim discordou. Disse que a garota psicótica estava só farmando aura porque tinha medo de morrer. Naquele momento, Kyoko parou de atacar para recuperar o fôlego, então Eucliwood disse para ela ir para casa e ela se sentiu insultada. Quando tentou atacar de novo, Eucliwood falou pela primeira vez e no segundo seguinte, Kyoko caiu no chão morta. Ayumu não conseguia acreditar, então Serafim revelou que Eucliwood tinha dito a palavra morrer. Suas palavras eram ainda mais poderosas que a maldição de Toji, então fazia sentido que Kyoko caísse morta imediatamente ao seu comando. A explicação de Serafim fez Ayumu entender por que Eucliwood tinha reagido do jeito que reagiu quando Haruna descuidadamente disse a Ayumu para morrer. Enquanto observavam, Kyoko se levantou,
Mas Eucliwood disse pra ela morrer de novo, e ela morreu. Isso continuou por um tempo, e toda vez, o zumbido na cabeça de Eucliwood se intensificava, mas Kyoko continuava se levantando. Por fim, a garota maluca perfurou seus próprios tímpanos, então não conseguia mais ouvir as palavras de Eucliwood. Ela então abraçou Eucliwood e liberou sua magia, se transformando numa bomba humana que derrubou Eucliwood. Orgulhosa de si mesma, Kyoko se virou para dar a Ayumu e aos outros um sorriso provocador, o que com razão os deixou furiosos. Haruna pegou sua motosserra, que tinha pousado perto dela depois da explosão, e disse a Ayumu que tinha a vontade incontrolável de reencenar o massacre da motosserra. Serafim também se levantou e disse que tinha um novo movimento que queria testar. Ayumu disse que estava logo atrás. Então Serafim avançou em Kyoko e a atacou usando folhas que tinha trançado juntas. Kyoko se defendeu facilmente empurrando Serafim para trás. Então Haruna assumiu a missão de ataque. Infelizmente Kyoko a venceu e a jogou morro abaixo como um papel amassado e ela colidiu com Ayumu. Serafim imediatamente correu para verificar se estavam bem e enquanto olhavam de volta para Kyoko, ficaram chocados ao vê-la se esfaqueando. Quando foram verificar, ela se levantou e arrancou a espada. Não só estava viva, como todas as suas lesões tinham desaparecido e ela começou a reclamar que tinha perdido muitas vidas por causa deles. Enquanto começava a avançar em direção a eles como um zumbi sem cérebro, Ayumu pegou a motosserra de Haruna e se transformou. Kyoko deu uma gargalhada e usou um golpe para cortá-lo, mas Ayumu segurou sua posição mesmo com Serafim e Haruna, o repreendendo por não sair do caminho. Ele disse a todas que não iria recuar porque Eucliwood não havia recuado e ela nunca tinha sentido alegria no fato de ter que eliminar Kyoko tantas vezes. Em resposta, Kyoko disse que ele parecia sem graça e continuou golpeando-o, mas o cara se recusou a ceder. Isso a irritou ainda mais. Então ela tentou dar-lhe uma facada direta, mas Ayumu agarrou a lâmina com a mão e a quebrou. Imediatamente, sua fantasia de Magical Garment desapareceu, deixando-a apenas com sua capa. Experimentar sua força bruta de perto colocou o medo de volta nela, então ela começou a recuar. Ayumu então disse que queria agradecê-la por tê-lo eliminado, porque se não tivesse passado por tal experiência, nunca teria aprendido a valorizar a vida, e era por isso que queria dar a ela o mesmo presente. E tinha certeza que ela sentiria o mesmo depois de recebê-lo. Percebendo o que estava prestes a fazer, Kyoko tentou escapar, mas Ayumu não lhe deu chance e a cortou como uma árvore. Quando ela acordou de novo, ele fez o mesmo e continuou até que todas as vidas que ela tinha roubado estivessem esgotadas. Nesse ponto, Kyoko ficou visivelmente aterrorizada e começou a implorar pela vida. Ayumu não sentiu nenhuma compaixão pela garota. No entanto, porque não era um monstro sem coração como ela, não conseguiu se dar ao trabalho de dar a ela o especial da Sarasvati, então socou o chão ao lado da cabeça dela e ela desmaiou de choque. Um pouco depois, Eucliwood acordou e perguntou se tudo tinha acabado. Ayumu respondeu que sim. Então ela o parabenizou pelo trabalho bem feito e lembrou que ele tinha que alimentá-la quando chegassem em casa. Bem nessa hora, ouviram alguém falar e quando se viraram, viram a professora de Haruna, Ariel, agachada ao lado de Kyoko. Ela disse que se Ayumu tivesse eliminado Kyoko, teria feito o mesmo com ele. Em resposta, Ayumu disse que se ela tivesse educado sua aluna adequadamente, as coisas não teriam se desenrolado do jeito que se desenrolaram. Em vez de revidar, Ariel envolveu Ayumu num anel de fogo como aviso. Ela então disse que levaria Kyoko de volta com ela, mas pediu primeiro seu tofu, já que era por isso que tinha vindo. Infelizmente, o tofu tinha ficado todo encharcado, mas Ariel não se importou e disse que faria mabu tofu com ele. No segundo seguinte, Kyoko acordou, mas para a surpresa de todos, a voz que saiu dela não era a dela. Ariel imediatamente reconheceu o invasor de corpos como o Rei da Noite, mas ele disse que não estava lá para conversar. Prometeu dar atenção a eles na próxima vez que se encontrassem, e enquanto desaparecia, se despediu de Eucliwood. Ariel então disse a Haruna que estava indo atrás do rei, e quando Haruna tentou protestar, a mulher disse para ela se concentrar nos estudos. No momento em que ela foi embora, Ayumu perguntou a Eucliwood quem era o Rei da Noite, e ela escreveu que a energia dele era similar à de um zumbi que ela tinha eliminado uma vez. Alguns dias depois que tudo voltou ao normal, Eucliwood se juntou a Ayumu no quintal enquanto ele comia alguns onigiri, então ele perguntou sobre o Rei da Noite já que queria saber quem ele era. Eucliwood explicou que tinha transformado o cara em zumbi algum tempo atrás, mas quando ele se tornou mau, ela se livrou dele, ou assim pensava. Curioso, ele perguntou se ela tinha se envolvido romanticamente com o cara e Eucliwood balançou a cabeça negativamente. Isso fez o Simp se sentir aliviado, então renovou sua promessa de permanecer ao lado dela. Bem nessa hora, Haruna bateu em sua cabeça com um prato de tamagoyaki enrolado que tinha preparado para ele, então ele começou a reclamar. Vendo que ele não estava sendo grato pelo esforço delas, Serafim pegou o prato e voltou para dentro. Haruna a seguiu quase imediatamente. Então Ayumu foi atrás delas para se desculpar, deixando Eucliwood sozinha. Algum tempo depois, Ayumu tentou estudar para suas provas que se aproximavam porque não queria passar o verão em aulas de recuperação. Infelizmente, sua sessão de estudo foi sequestrada por Haruna, que jurava ser a reencarnação de Einstein.
Quando começou a bocejar, ela lhe deu uma martelada na cabeça com um martelo de plástico e disse para ele prestar atenção. Vendo isso, Euclid ofereceu a Ayumu um caderno com todas as equações resolvidas, mas Haruna arrancou da mão dela, alegando que algumas estavam erradas. Enquanto rabiscava suas correções, também marcou as possíveis questões da prova, deixando Ayumu boquiaberto. Surpreendentemente, no dia da prova, as previsões de Haruna se confirmaram, e Ayumu ficou feliz por não ter jogado o caderno fora. Logo depois de terminar, puxou a cortina para olhar lá fora e levou um susto ao ver Haruna. A garota tinha usado ventosas para se grudar na janela e disse a Ayumu que precisava que ele fosse lidar com alguns megalos que tinham aparecido. Disse isso bem alto. Então ele raivosamente mandou ela parar de gritar, chamando a atenção de todo mundo para ele. Quando abriu a cortina de novo, ela tinha sumido, e ele ficou se perguntando como chegaria lá. Depois que o sinal tocou, foi até a entrada. Mas antes de se aventurar no sol escaldante, ligou para casa para perguntar se alguém sabia onde Haruna estava. Serafim lhe disse o que sabia, acrescentando que Euclid disse que ele deveria invocar seu Barry Allen interior para chegar lá a tempo. Ayumu prometeu fazer o possível, mas o sol disse que hoje não. Então teve que se esgueirar feito um suspeito para evitar ser sugado por completo. Logo depois de sair da escola, Ariel ligou pedindo que ele fosse buscar um pacote para ela. Curioso, perguntou o que havia no tal pacote para não cometer um crime sem querer, mas Ariel disse que não era da conta dele. Também disse para garantir que Haruna não ficasse sabendo do pacote. Depois que ela desligou, Ayumu teve que dar uma corridinha maluca numa ponte porque não tinha cobertura nenhuma. Infelizmente não tinha ido muito longe quando toda a umidade do seu corpo foi sugada. Então teve que mergulhar no rio que passava por ali. Enquanto isso, Haruna estava lutando contra um megalo cavalo e perdendo. Depois que ele a dominou com uma névoa estranha, tentou roubar suas coberturas de plot por algum motivo. No entanto, Ayumu chegou bem a tempo e puxou o cabelo do cavalo. Em vez de agradecer por ter salvado sua dignidade, a garota ingrata começou a reclamar que ele estava atrasado. Ayumu disse para ela se acalmar com os plots inexistentes dela, mas naquele momento, o cavalo começou a se debater e o mandou voando. Felizmente, seus reflexos de aranha entraram em ação e ele conseguiu se impulsionar da parede em direção à motosserra, que usou para dar uma tapa no cavalo. Mesmo assim, ele tentou atacá-lo de novo. Então Ayumu começou a socá-lo, só para o sol de repente aparecer e ressecá-lo como um graveto. Percebendo que precisava de toda a ajuda possível, Ayumu se transformou e o cavalo avançou em cima dele. Ele foi de frente pro ataque, mas enquanto lutava, Haruna gritou para ele olhar para as costas. Antes que pudesse entender o que ela estava dizendo, levou uma facada nas costas de um megalo água-viva. Depois de tomar um choque de alta tensão, o bicho tentou roubar suas coberturas de plot, mas ficou enojado ao descobrir que era um cara de verdade. Então mirou em Haruna, e seus companheiros se juntaram para assediá-la. Bem quando as coisas iam piorar, um entregador de ramen chamado Yuki apareceu do nada e derrubou os megalos jogando a sopa neles. Serafim também apareceu e finalizou a última água-viva com uma estrela ninja. Yuki ficou feliz em vê-la, mas Serafim o tratou como se fosse um ladrão e tentou quebrar seu braço. Confuso, Ayumu perguntou quem era Yuki, e Serafim disse que era uma ninja vampira de uma facção rival. Quando ela o soltou, Ayumu tentou verificar seu braço, mas Yuki o empurrou dizendo que não precisava de ajuda. Enquanto discutiam, Haruna de repente ficou furiosa e empurrou Ayumu, fazendo-o cair em cima de Yuki e beijá-la. Quando Ayumu se afastou, percebeu que Yuki não era um cara, mas uma garota, e pulou para trás em choque. De repente, Haruna o socou por ser um degenerado, mesmo sendo ela a responsável pelo beijo acidental. Serafim também o socou porque machucar Ayumu era o motivo da existência dela. Enquanto ele estava no chão, Haruna foi embora se sentindo muito melhor, mas Yuki parecia querer desaparecer. Um pouco depois, Yuki levou Serafim e Ayumu ao quartel-general de sua facção para ver como o ramen que derrota Megalos era feito. Lá, fez com que eles experimentassem o ramen, e Ayumu disse que mal podia esperar para Naruto provar. Quando elogiou o porco, Yuki timidamente deu o dele para ele e disse que podia pedir outro bowl se quisesse. Como um apreciador gastronômico, isso foi música para os ouvidos de Ayumu, mas ele apontou que ela ainda não tinha explicado como criavam a sopa mágica. Yuki com prazer o levou pelo processo passo a passo, e quando terminou, Ayumu estava ainda mais confuso que antes. Sem se abalar, Yuki disse que em caso de um surto de megalos, eles tinham criado um dispositivo que faria chover sopa de ramen. Serafim não achou que banhar a cidade em sopa fosse uma decisão sábia, então disse que estava indo embora antes de ser infectada com a estupidez. Antes que pudesse ir, Yuki perguntou se ela gostaria de se juntar à facção, e Serafim recusou imediatamente. Quando ela foi embora, Ayumu pediu que esperasse por ele, o que fez Yuki ficar brava por algum motivo, então ela o expulsou. No caminho de volta para casa, Serafim revelou que Yuki estava brava com ele porque estava deixando-a sozinha na noite de núpcias. O primeiro pensamento de Ayumu foi que tinha ouvido errado, mas Serafim explicou que no clã delas, beijar era considerado um ato matrimonial e já que ele tinha beijado Yuki, estavam praticamente casados.
Ayumu argumentou que o beijo tinha sido um erro, mas Serafim disse que não importava nas leis vampíricas. Ele então perguntou o que aconteceria se a beijasse. Serafim disse que teria que jurar amor e lealdade a ele. No entanto, prometeu que ele não viveria o suficiente para experienciar isso. No dia seguinte na escola, uma garota deixou o pacote de Ariel com Ayumu, e quando ele abriu, encontrou um par de óculos. Antes que pudesse colocá-los, Yuki apareceu com o almoço e disse que estava cumprindo seu dever como esposa. Ayumu disse que o tal casamento era inválido, mas Yuki disse que ele não podia se livrar disso. Bem nessa hora, Orito chegou, e quando viu Yuki, a chamou de Tomonori. Yuki raivosamente disse para ele parar de chamá-la assim porque não era seu nome, mas Orito insistiu que era. Por causa disso, ela o espancou, mas ele ainda assim escreveu o nome dela no quadro e pediu a Ayumu que lesse. Ayumu confirmou que Orito estava certo, mas Yuki disse que os olhos dele não estavam funcionando direito. Então, o fez usar os óculos de Ariel e ele ficou chocado ao descobrir que eram óculos de raio-x em alta definição. No entanto, como um homem culto ele mesmo, o idiota não os tirou e aproveitou a paisagem enquanto voltava para casa. Até que algumas crianças acidentalmente o acertaram na cara com o brinquedo delas, e os óculos voaram do rosto. Ele foi imediatamente atrás, e bem quando os pegou, um caminhão apareceu e o jogou para o meio-fio. Felizmente os óculos ficaram intactos, mas seu alívio logo se transformou em vergonha quando Serafim apareceu do nada e pegou os óculos. Aparentemente eram para ela, e não para Ariel. Então ela o xingou pra caramba por usá-los para satisfazer os desejos sujos que ele nem sabia que tinha. No dia seguinte, Haruna sonhou que estava usando seu traje de Magical Garment Girl, ao lado de Ayumu. No entanto, suas roupas de repente desapareceram, e quando tentou se cobrir, ele disse para ela não esconder seus apelidos dele. Não só isso, mas ele a beijou e ela deixou. No momento seguinte, ela acordou gritando como se tivesse feito um treino intenso. Enquanto isso, Ayumu estava no quarto dormindo, mas a forma como estava acariciando o travesseiro deixava óbvio que o sonho dele não era adequado para visualização pública. Infelizmente para ele, seu sonho foi interrompido quando Haruna derrubou a porta e começou a bater nele porque o culpava pelo sonho sujo dela. Mais tarde, ele sentou na sala com Serafim e Eucliwood, mas nenhuma delas teve pena, e Serafim disse que ele tinha recebido exatamente o que merecia. Naquele momento, Haruna estava preparando o lanche dele, mas a raiva ainda não tinha passado. Ela sabia que o sonho tinha surgido porque estava com ciúmes do beijo que Ayumu e Yuki trocaram, mas estava determinada a culpar Ayumu mesmo assim. Horas depois, durante o intervalo do almoço, quando Ayumu abriu o lanche, ficou surpreso ao ver que Haruna tinha embalado tiras de alga para ele. Orito também ficou surpreso com a mudança no cardápio, mas comeu mesmo assim e anunciou que tinha uma festa na boca. Como esperado, os colegas se reuniram ao redor, e foi assim que Ayumu perdeu o almoço de novo, mas não pareceu se importar. A próxima aula era educação física, mas Ayumu pulou e fez o melhor que pôde para ficar longe do sol. Depois da aula, todo mundo foi pro vestiário. E no vestiário feminino, Yuki acabou ouvindo as colegas de Ayumu conversando. Ela nervosamente perguntou às garotas se podia falar com elas sobre Ayumu, e elas concordaram porque estavam curiosas. Depois da escola, as 3 garotas foram à hamburgueria, e as colegas de Ayumu ficaram chocadas quando Yuki disse que precisava da ajuda delas para se apaixonar por Ayumu. Konami perguntou por que alguém em sã consciência quereria ficar com um perdedor de primeira classe como Ayumu, e Yuki disse que não tinha outra escolha. Fez o possível para explicar a situação sem revelar muito, mas insistiu que se apaixonar por Ayumu era sua única opção. O único problema era que ela nunca tinha tido uma paixão antes e não sabia o que fazer para ele gostar dela. Konami sugeriu que ela tentasse cozinhar para ele. E por algum motivo, Yuki se imaginou usando apenas um avental fazendo o papel de uma waifu dedicada. Imediatamente que a imaginação acabou, ela se contraiu tanto de vergonha que começou a perder o controle até um funcionário mandá-la se calar. Depois que ele foi embora, Konami explicou que quando sugeriu cozinhar, quis dizer preparar o almoço de Ayumu todo dia. A idiota de Yuki pareceu gostar da ideia. E quando declarou que não iria perder, Konami a cortou dizendo que ela precisava trabalhar em si mesma também. Segundo ela, se Yuki continuasse falando e agindo como um dos caras, ficaria na friendzone pra sempre. Já que o que se comentava era que Ayumu gostava de lolinhas femininas, Konami a aconselhou a começar a agir como uma. Yuki não tinha certeza se conseguiria puxar isso, mas já que sua mãe não criou uma desistente, prometeu dar o seu melhor. No dia seguinte, quando trouxe o almoço que preparou para Ayumu, falou com calma e timidez, mas o idiota desatento não pareceu notar. Ele estava mais interessado na comida e elogiou o quanto estava bonita. Suas palavras deixaram Yuki feliz, até que aquele glutão, conhecido também como Orito, tentou provar primeiro. Ela imediatamente bateu na mão dele e agarrou a marmita, enquanto dizia que ele não estava autorizado a comer a comida que ela preparou. Quando colocou a marmita de volta, pediu a Ayumu que esperasse alguns segundos, então batizou a comida com ketchup e outros molhos. Vendo isso, o cara instantaneamente perdeu o apetite, mas não teve escolha a não ser comer. Depois da escola, Yuki se aproximou de Ayumu e perguntou se podiam voltar para casa juntos. Ele achou o pedido um pouco suspeito, mas concordou. E enquanto caminhavam, Yuki ficava pensando em como puxar uma conversa.
Quando nada veio à mente, tentou segurar a mão dele, mas perdeu a coragem na última hora. De repente, Ayumu perguntou em que tipo de casa uma ninja vampira morava, mas Yuki disse para ele não falar essas coisas em público. Ela não percebeu que estava levantando a voz, então ele rapidamente cobriu a boca dela. No entanto, isso fez os passantes os chamarem de exibicionistas sem vergonha, então eles imediatamente se separaram. Enquanto continuavam caminhando, Ayumu avisou Yuki para parar de chamá-lo de marido, mas Yuki disse para ele engolir e aceitar sua nova realidade. Logo, chegaram à encruzilhada que levava às casas deles, mas antes de ir, Ayumu disse a Yuki que eles seriam apenas amigos. Yuki imediatamente rejeitou a oferta, dizendo que qualquer relacionamento entre eles seria como amantes. Sua explosão chamou a atenção das pessoas de novo. Então o envergonhado Ayumu perguntou se ela tinha um alto-falante embutido. Enquanto começavam a discutir, Haruna chegou e chutou Ayumu. Então ele perguntou o que tinha feito dessa vez. Ela disse que ver o rosto dele a deixava de mau humor, mesmo tendo ido buscá-lo. Sem surpresa, Ayumu perguntou se ela queria ir a algum lugar, e o humor de Haruna mudou instantaneamente, mas Yuki insistiu que a levassem junto. Ayumu não viu problema nisso, mas achou que seria mais divertido se convidassem Serafim e Eucliwood também. Haruna não gostou desse novo desenvolvimento, mas não disse nada, e deixou que planejassem o passeio para o próximo dia de folga. Quando o dia chegou, Ayumu e as garotas foram ao shopping, já que a ideia de passeio delas era fazer compras. Fizeram o idiota falido pagar as roupas, carregar as sacolas, comprar o almoço e financiar a experiência no fliperama. No entanto, Haruna estava fervendo de ciúmes o tempo todo, porque não gostava de quão próxima Yuki estava de Ayumu. Então, quando estavam na roda gigante mais tarde, ela disse a Yuki que era idiota por achar que um beijo significava que estava automaticamente casada. Serafim defendeu Yuki dizendo que era tradição delas, e quando Haruna mencionou o beijo delas, disse que não contava. Depois que desceram do brinquedo, Haruna se aproximou de Ayumu pelas máquinas de refrigerante e pediu que ele a beijasse. Ao mesmo tempo, Eucliwood estava brincando com os pelúcias que tinha ganhado na garra quando o Rei da Noite se aproximou dela em outro corpo. De volta à máquina, Ayumu se recusou a beijar Haruna, então ela ficou furiosa e o espancou até virar polpa. Quando voltaram aonde os outros estavam, descobriram que Eucliwood havia sumido e Ayumu ficou preocupado. Sem que eles soubessem, ela estava num telhado com o Rei da Noite, que afirmou estar feliz em vê-la de novo. Eucliwood não compartilhava dos seus sentimentos, então invocou sua foice e o atacou, mas ele não se moveu para se defender. Quando a lâmina entrou em sua carne, ele disse que ela não estava sendo gentil, e perguntou se realmente o odiava tanto assim. De volta ao parque, Serafim especulou que um de seus superiores tinha sequestrado Eucliwood, porque sua verdadeira missão era assassiná-la. Chocado com a revelação, Ayumu sacudiu Serafim exigindo uma explicação adequada, mas ela estava envergonhada demais para falar. De volta ao telhado, Eucliwood perguntou ao rei se ele a culpava pelo que havia lhe acontecido, e ele disse que não. Explicou que havia retornado porque queria que eles fossem como eram no passado. Eucliwood respondeu que era impossível, pois ela ainda não conseguia perdoá-lo por ter assassinado o sétimo abismo. Quando descobriu o que ele havia feito, ordenou verbalmente que ele desaparecesse e ele o fez porque os poderes dela eram irreversíveis. No entanto, ele não morreu como ela pensava e agora havia voltado. Eucliwood então perguntou o que ele realmente queria porque sabia que reconciliação era a última coisa em sua mente, mas ele ignorou a pergunta. Em vez disso, disse que estava surpreso que uma pessoa tão fechada como ela pudesse fazer amigos e genuinamente se divertir. Então colocou uma moeda no binóculo panorâmico e olhou lá embaixo para Ayumu e os outros. Eles ainda esperavam a explicação de Serafim, então ela finalmente decidiu falar. Disse que seus superiores acreditavam que o poder de Eucliwood era responsável por todos os ataques dos megalos, e Ayumu disse que eram estúpidos. Serafim concordou, mas disse que era seu dever como ninja cumprir suas obrigações independente do que fosse. Sua declaração deixou Ayumu ainda mais irritado, então perguntou se ela era uma marionete sem cérebro que não funcionava sem um bonequeiro. Serafim não conseguiu responder, então tentou ir embora e começar a procurar por Eucliwood, mas Ayumu não deixou. Ele queria saber por que ela não conseguia simplesmente dar o dedo do meio para seus superiores e fazer o que sabia que era certo. Mais uma vez, Serafim disse que ele não entenderia porque era coisa de ninja, e Yuki a apoiou. Percebendo que estava travando uma batalha perdida, Ayumu decidiu apelar pelo lado emocional. Perguntou se a missão de Serafim era mais importante que a vida de Eucliwood e Serafim raivosamente disse para ele parar de tentar culpá-la. Ayumu também perdeu a paciência e disse para ela responder já que a pergunta era simples. Quando continuou pressionando, ela estourou e disse que jamais faria nada para prejudicar Eucliwood, e Ayumu recuou. Haruna então correu para ficar entre eles e disse que estavam perdendo tempo precioso discutindo. Depois que ela e Yuki saíram para começar a busca, Serafim agradeceu a Ayumu por ajudá-la a ver que era tudo bem desafiar a autoridade quando ela estava errada. Enquanto andavam, o rei se afastou do binóculo e pediu a Eucliwood que visse como seus amigos estavam desesperadamente procurando por ela. Inicialmente ela não queria, mas ele era muito habilidoso no Talk no Jutsu, então ela cedeu.
Enquanto ela os observava, ele disse que se ela continuasse se recusando a atender suas exigências, a segurança deles não estaria garantida. Para mostrar o quanto era sério, estalonou os dedos e a roda gigante saiu do lugar e quase acertou Ayumu. Mas isso foi o suficiente para assustar Eucliwood. Decidindo aproveitar a situação, o rei previu que algo muito pior estava prestes a acontecer e no momento seguinte, um pato gigante de brinquedo caiu do céu. Quando Ayumu e as garotas viram, tentaram correr, mas Haruna tropeçou e caiu. Então o pato sentou em cima dela e se recusou a sair. Vendo isso, Eucliwood implorou ao rei que não deixasse Haruna se ferrar, mas ele jurou que não era responsável. Quando ela lhe lançou um olhar confuso, ele lembrou que coisas estranhas aconteciam sempre que as emoções dela se agitavam, e era por isso que ela escolheu viver como uma mímica. No entanto, desde que conheceu Ayumu e os outros, as coisas mudaram, e seu coração, antes fechado, tinha começado a se libertar. Quando ele se referiu a ela como a mensageira da morte, Eucliwood caiu de joelhos em desespero, e o rei sorriu vitoriosamente. No entanto, o momento não durou, pois Ariel apareceu e reclamou que ele estava machucando sua aluna. De volta ao parque, Serafim atingiu o pato com uma rajada, mas não funcionou. Então Ayumu tentou dar socos, e também não funcionou. Como último recurso, Yuki começou a puxar o cordão esperando que fizesse alguma coisa. Enquanto Ayumu começava a puxar o braço de Haruna, Ariel disparou uma rajada mágica no pato e o mandou voando, libertando Haruna. Infelizmente, o pato caiu em cima de Yuki, nocauteando-a completamente, e quando tentaram acordá-la, ouviram uma voz robótica. No momento seguinte, o pato foi explodido em pedaços e Yuki se levantou, mas não era ela mesma. Enquanto seus amigos observavam, ela começou a murmurar palavras estranhas e um golem esquisito apareceu atrás dela. O golem parecia responder ao que ela dizia, o que fez seus amigos entrarem em pânico. Do telhado, Ariel percebeu que Ayumu não tinha sua motosserra, então usou magia para enviá-la até ele. Apesar de achar estranho que a motosserra tivesse aparecido do nada, Ayumu rapidamente a pegou e se transformou. No momento seguinte, o golem disparou uma rajada poderosa que teria eliminado metade da cidade se Ariel não tivesse erguido uma barreira. Depois da transformação de Ayumu, ele pediu a Serafim e Haruna que ficassem para trás e então se aproximou de Yuki sem a motosserra. O golem imediatamente abriu um buraco na coxa dele, mas Ayumu não recuou. Continuou andando até chegar até ela. A primeira coisa que notou foi que ela estava chorando, e mesmo que seus olhos estivessem vazios, ela silenciosamente pedia por ajuda. Ayumu assegurou que faria exatamente isso, mas naquele momento, o golem ativou sua sequência de autodestruição, deixando-o confuso. Yuki então gritou para ele ficar para trás, mas Ayumu teimosamente atravessou a barreira. Também lutou contra as correntes elétricas que o atacavam, até finalmente conseguir abraçá-la. Yuki começou a soluçar incontrolavelmente e disse a Ayumu que ele deveria ter a ouvido, mas ele disse que jamais a abandonaria. Essas palavras a fizeram pensar no tempo que passaram juntos, e quando pareceu que ela tinha aceitado seu destino, o golem desligou e voltou ao seu lugar no corpo dela. No entanto, quando Ayumu a soltou, Yuki o socou porque ele cometeu o erro de chamá-la de Tomonori. No telhado, Ariel elogiou a habilidade de Ayumu, mas como um hater, o rei o atingiu com um raio e disse a Eucliwood que voltaria para ter seu desejo realizado. Depois que ele desapareceu, Ariel foi atrás dele, então Eucliwood voltou para Ayumu e os outros que ficaram aliviados em vê-la. Então começaram a caminhar para casa e pouco depois de se despedirem de Yuki, Eucliwood gesticulou que queria passar na loja. Então Ayumu se ofereceu para ir com ela, mas ela recusou. Decidindo respeitar seus desejos, ele foi com Serafim e Haruna, mas quando chegaram em casa, percebeu que não deveria ter deixado Eucliwood sozinha. Isso porque encontrou o bloco de notas dela guardado no bolso e nele, ela tinha escrito uma carta de despedida. Ela se culpou por todas as coisas ruins que tinham acontecido com eles e disse que seria melhor ela ir embora. Ayumu imediatamente correu até a loja para procurá-la, mas ela já tinha sumido, então voltou para casa para lidar com o luto. Enquanto chorava lá fora, Haruna de repente o chutou e disse para ele não desistir já porque iam trazer Eucliwood de volta. Infelizmente, alguns meses se passaram e ela ainda não tinha encontrado Eucliwood, que também não tinha voltado para casa. Numa tarde, enquanto Ayumu estava prestes a sair para continuar a busca, se deparou com Haruna brigando com a roupa do varal. Quando ela descobriu que eram os shorts dele que tentavam sufocá-la, ficou furiosa e os jogou nele. Depois que voltaram para dentro, ele lhe deu algumas batatas e ela foi para as nuvens. Bem quando ele tentou se juntar a ela, ouviram um barulho no corredor e correram para verificar. Para sua surpresa, era Serafim, e ela parecia ter ido para o inferno e voltado. Depois que tomou banho e teve seus ferimentos enfaixados, Ayumu perguntou o que tinha acontecido com ela. Serafim explicou que voltou ao clã esperando que tivessem informações sobre Eucliwood, mas eles se voltaram contra ela por ter abandonado sua missão. Ayumu teve pena, mas Serafim garantiu que tinha superado e até fez uma piada. Convencido que ela estava realmente bem, Ayumu perguntou a Serafim se a água da banheira requentada era do seu agrado, e a garota congelou.
No entanto, decidiu não tirar conclusões precipitadas e perguntou a Ayumu se ela tinha usado a mesma água de banho em que ele tinha lavado suas partes íntimas. Quando Ayumu não respondeu, os olhos de Serafim ficaram vermelhos de forma ameaçadora, então ele começou a implorar pela vida. Bem nessa hora, a campainha tocou, salvando-o da execução, e Haruna correu para atender. Ela disse que tinha pedido um espaguete Antônio, mas o que recebeu foi um violino. Ayumu nem ficou surpreso, já que a garota era famosamente burra em muitas coisas, então fazia sentido que ela tivesse lido a descrição errada. Olhando para o instrumento, Serafim disse que era uma peça bonita, então Ayumu perguntou se ela sabia tocá-lo, e ela disse que sim. Descobriu-se que ela fazia parte de uma banda na aldeia, então Ayumu pediu que tocasse algo para eles. Serafim imediatamente recusou, porque não achava que ele merecia sua melodia, mas não resistiu ao apelo do instrumento, então começou a tocar. Mais tarde, naquela noite, Ayumu foi à loja, e enquanto sentava lá fora comendo um onigiri e pensando em Eucliwood, viu o rei. O cara estava conversando com uma senhora idosa, e depois que ela foi embora, se virou para encarar Ayumu. Ayumu imediatamente exigiu saber onde estava Eucliwood, mas o rei não fazia ideia de onde ela estava. Todo esse tempo, ele tinha assumido que ela estava com Ayumu, mas depois de ouvir o que ele disse, ficou convencido que ela tinha voltado para o submundo. Bem nessa hora, Serafim e Haruna chegaram. Então, Ayumu gritou para elas não se aproximarem. Haruna assumiu que ele estava tentando pregar uma peça e começou a reclamar, mas Serafim olhou bem para o rei e o reconheceu. Ao ver todos juntos, o rei decidiu se livrar deles, o que deixou Haruna furiosa. Quando ela tentou arrumar confusão com ele, Ayumu disse para ela não ser impulsiva e ficar de volta. O rei então soltou sua névoa negra nele, e a próxima coisa que Ayumu soube foi que estava levando socos. Isso o surpreendeu, já que o rei nunca tinha saído do lugar, mas ele era esperto o suficiente para entender o que tinha acontecido. O segundo ataque cortou suas pernas, então ele só podia assistir impotente enquanto o rei ia atrás das garotas. Felizmente, Serafim tinha bons reflexos, então cortou um dos braços do rei quando ele veio para cima delas. Impassível, o rei a parabenizou, mas no segundo seguinte, a pendurou como um pedaço de carne e começou a explicar seu plano de forçar Eucliwood a voltar eliminando-os. Haruna garantiu que ele não teria sucesso, mas o rei disse que ela era adorável por tentar agir como Durona. Enquanto dizia isso, a envolveu numa névoa branca, mas Haruna se recusou a se intimidar. Disse que suas mágicas de salão não funcionariam com ela e exigiu que ele desistisse. Em resposta, o rei tentou atacá-la, mas ela foi salva por Yuki e os membros do clã de Serafim. Eles tinham procurado pelo rei, e agora que o tinham localizado, não iam deixá-lo escapar. Vendo isso, o rei decidiu que era hora de ir embora, não porque estava com medo, mas porque queria morrer e ser capturado atrapalharia isso. Ayumu ficou confuso ao ouvir isso porque tinha tanta certeza de que sabia quais eram os planos do rei. Depois que o rei desapareceu, os vampiros de fundo correram atrás dele, deixando para trás sua líder, Sara, e Yuki. Enquanto Yuki ajudava Haruna a colar as pernas de Ayumu de volta, Serafim tentou falar com Sara, mas a garota respondeu rispidamente. Vendo isso, Ayumu perguntou a Yuki por que ela tinha se unido a eles, e Yuki explicou que era melhor assim, já que tinham um inimigo em comum. Assim que terminou de colar Ayumu de volta, ela foi ajudar na busca pelo rei, mas foi aí que Ayumu percebeu que suas pernas estavam ao contrário. Já que não era algo que poderiam consertar facilmente, Haruna começou a arrastá-lo de volta para casa. Pelo caminho, Serafim disse que ia continuar procurando por Eucliwood, então Haruna avisou que tomasse cuidado. No dia seguinte, Yuki de repente ligou para Ayumu e lhe deu o endereço onde Eucliwood estava hospedada. Implorou que ele chegasse lá antes da aliança vampírica. Então ele a agradeceu e chamou Haruna lá de baixo para contar a boa notícia. No entanto, eles não tinham ideia de que Eucliwood estava do lado de fora do portão. Serafim acabou voltando naquele momento, e quando viu Eucliwood, ficou radiante. Tentou ir até ela, mas foi de repente esfaqueada pelo rei, que saiu do nada e mandou Eucliwood ir com ele. A necromante não tentou resistir, mas antes de ir, deixou cair um pouco de seu sangue na boca de Serafim para curá-la. Um pouco depois, a vampira acordou dentro de casa e tentou se levantar, mas Ayumu não deixou. Serafim então revelou que Eucliwood tinha estado do lado de fora de casa, e no momento em que mencionou que foi o rei quem a esfaqueou, Ayumu saiu correndo de casa. Haruna não ficou muito atrás, e depois de alguns minutos de corrida, chegaram ao local que Yuki lhes tinha dito. Surpreendentemente, o rei os recebeu e até serviu o almoço. Haruna comeu a comida feliz da vida, mas Ayumu não conseguia relaxar perto do rei. Pediu que devolvesse Eucliwood a eles, mas o rei ignorou seu pedido e começou a falar sobre como a imortalidade era entediante. De repente, a porta foi arranhada aberta, e Sara exigiu que o rei se rendesse. Vendo que sua festa de jantar estava arruinada, o rei colocou uma bomba na cabeça de Haruna e pulou pela janela com Eucliwood. Ayumu tentou ir atrás deles e por um momento Eucliwood estendeu a mão para ele. No entanto, ela recuou na última hora e deixou o rei levá-la embora. Sara imediatamente ordenou a seus subordinados que os rastreassem e saiu em disparada, mas Yuki ficou para trás para ajudar com a bomba. Quando ela chegou muito perto de Haruna, a bomba se prendeu à cabeça dela, fazendo-a entrar em pânico, mas alguns segundos depois, voltou para a cabeça de Haruna.
Ayumu então sugeriu que tentassem desativá-la. Então, Haruna devolveu a bomba a Yuki e começou o jogo de adivinhação. Antes que Ayumu pudesse detê-la, ela cortou o fio verde e, surpreendentemente, o contador parou. No entanto, assim que começaram a comemorar, ele acelerou. Então Ayumu não teve escolha a não ser pegar a bomba. As garotas disseram que não era hora de fazer o herói, mas ele lembrou que era zumbi. Então pulou pela janela e voou bem alto. Mas quando começou a cair, se perguntou por que Euclid tinha recuado e então fechou os olhos quando a bomba explodiu. Após a explosão, Haruna, Serafim e Yuki ficaram procurando as partes espalhadas de Ayumu e as levaram para casa. As partes se remontaram facilmente, mas Ayumu não acordou. Haruna então tentou acordá-lo com um beijo como se fosse a bela adormecida, mas Yuki se recusou a deixar a miudinha tocar no homem dela. Quando começaram a discutir, Serafim disse que tinha a coisa certa e colocou um comprimido na boca dele. Ela afirmou que era um remédio de ressurreição, mas quando o corpo de Ayumu começou a se agitar, ela percebeu que tinha dado o comprimido envenenado por engano. Horas depois, Ayumu ainda não tinha acordado e Haruna ficou preocupada que havia algo de errado com ele. Serafim disse que talvez ele estivesse se recusando a acordar por causa do que tinha acontecido com Euclid, e ela estava certa. Ele acreditava que ninguém precisava dele, e enquanto flutuava em sua mente, Haruna, Yuki e Serafim apareceram. Cada uma disse algo que quebrou ainda mais seu espírito, e então desapareceram antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Enquanto isso, de volta ao mundo real, Ariel apareceu para ver Haruna porque ela tinha ligado e pedido ajuda. Disse que não entendia por que Ayumu não estava acordando e implorou à professora que a ajudasse. Em resposta, Ariel apontou que era a primeira vez na vida egoísta de Haruna que ela estava preocupada com outra pessoa. Também disse que ficava feliz que Haruna tivesse conhecido Ayumu e disse que ela era a única que podia salvá-lo. Antes que Haruna pudesse perguntar o que ela quis dizer, a colocou para dormir usando magia e silenciosamente lhe desejou boa sorte. Naquele momento, Ayumu estava contemplando dormir para sempre, e falsas imagens de Haruna de repente apareceram encorajando-o a fazer isso. Disseram que a ninguém importava o que acontecia com ele e juraram que todos ficariam melhor se ele sumisse. Como já estava afogado em dúvidas, ele facilmente aceitou as palavras delas e lentamente começou a desaparecer. No entanto, a Haruna real aterrissou no espaço como um foguete descontrolado e começou a espancar as imitadoras. Também disse que Ayumu era um idiota patético por acreditar nas mentiras que lhe tinham contado. Depois de se livrar de todas as falsas, começou a bater em Ayumu e disse para ele sair desse estado depressivo. Ayumu tentou argumentar que era irrelevante para o plot, mas Haruna garantiu que ele era o plot principal e disse que se ele quisesse ver Euclid de novo, devia acordar. Mesmo assim, ele se recusou e lembrou que Euclid tinha escolhido o Rei da Noite em vez dele. Sua festa da autopiedade irritou tanto Haruna que ela deu uma cabeçada nele e pediu que parasse de agir como se fosse o único sofrendo. Então tentou socá-lo de novo, mas de repente parou e disse que não ligava nem um pouco se ele voltaria ou não. Depois que ela foi embora, Ayumu ficou cuidando da cabeça, mas alguns segundos depois, voltou ao mundo real e confortou Haruna, que estava chorando. Sem que eles soubessem, Serafim tinha ficado de vigia no corredor, mas decidiu não interromper o momento deles. Enquanto subia as escadas, se deparou com Sara, que jogou um embrulho para ela. Disse que Serafim precisaria disso para o que estava por vir, e Serafim segurou como se sua vida dependesse disso. Um pouco depois, Ayumu de repente se levantou e foi até a janela. Serafim entrou no cômodo naquele momento e disse que um megalo estava a caminho. Ayumu disse que conseguia sentir e estava convencido que o rei estava por trás disso. Por falar no rei, ele estava na torre de Tóquio com Euclid e disse que já que ela se recusava a realizar seu desejo como um gênio, destruiria a cidade. Avançando algumas horas, Ayumu e Haruna chegaram à torre para encontrar os dois. Sem surpresa, ignoraram a existência do rei e começaram a falar com Euclid. Ayumu pediu que ela voltasse para casa, e ela lhe enviou a resposta num avião de papel. Nele, ela perguntava se as coisas eram mais tranquilas sem ela, e Ayumu admitiu que eram. No entanto, disse que as coisas não eram as mesmas sem ela. Euclid tentou enviar outra resposta, mas ele foi até ela e arrancou o papel da mão dela. Dessa vez, ela escreveu que era um estorvo, e isso deixou Ayumu irritado. Então ele amassou o papel. Vendo isso, o rei reclamou que estava sendo ignorado, mas Haruna disse para ele calar a boca. Ayumu então perguntou qual era o objetivo final dele, e ele revelou que tinha feito Euclid invocar um megalo, porque ela se recusou a deixá-lo descansar em paz. Enquanto isso, Serafim estava no ponto mais alto da torre, observando o megalo descer. Descobriu-se que quando Sara lhe entregou o embrulho antes, revelou que apenas um vampiro que tivesse ingerido o sangue de Euclid poderia tocar a melodia para selar os portões do submundo. De volta ao presente, o megalo abriu os olhos e fantasmas começaram a voar para fora dele, então Serafim começou a tocar o violino. A música que ela tocou afetou os fantasmas, mas eram muitos para ela conter sozinha. De volta dentro da torre, o rei decidiu forçar a mão de Euclid atacando Ayumu. Percebendo isso, Ayumu deu o primeiro soco, mas foi mandado voando pela névoa negra do rei 2 vezes.
Mesmo assim, ele se recusou a ceder. E enquanto ficava de pé encarando o rei, Haruna o chamou pedindo que se transformasse com ela. Ayumu não achou que era possível, mas Haruna disse para confiar nela, e confiar nela ele confiou. Depois da transformação, Ayumu apontou que a névoa negra seria um problema, mas Haruna garantiu que podia lidar com isso. Lá fora, Whale se juntou aos fantasmas, e bem quando Serafim começou a se preocupar que não conseguiria contê-los, Sara e o resto de sua banda apareceram. Yuki também estava lá, então Serafim começou a tocar de todo o coração. Enquanto isso, Ayumu e Haruna lançaram um ataque no rei, levando-o a acreditar que iam chuteá-lo. Quando ele percebeu que tinha sido enganado, já era tarde demais e eles já estavam cortando a névoa. A névoa era surpreendentemente forte, então tiveram que acumular energia para ter uma chance de lutar. Assim que a névoa se dividiu, uma explosão ocorreu e Haruna foi mandada voando para fora da torre para Deus sabe onde. Ayumu teve sorte de permanecer na torre, então começou a usar os punhos. Enquanto lutavam, ele reclamou do egoísmo do rei e de como era desconsiderado com Eucliwood. O rei defendeu suas ações, mas Ayumu disse que o rei não sabia nada sobre Eucliwood, e com cada soco, falava sobre algo que Eucliwood gostava de fazer. Bem quando as coisas estavam esquentando, Eucliwood abraçou Ayumu, silenciosamente implorando que parasse seu ataque brutal. Então, ele parou. Enquanto ficava de pé encarando o rei, seus ferimentos curaram, e o rei disse que um dia ele entenderia que a imortalidade era uma roubada. Ayumu pediu que não comparasse suas vidas porque, ao contrário do rei, ele tinha seus amigos dispostos a fazer qualquer coisa por ele. O rei concordou com ele, mas ainda assim, implorou a Eucliwood que o deixasse ir. Então, com o coração pesado, ela sussurrou as palavras no ouvido dele. Assim que ele foi, os megalos desapareceram e tudo voltou ao normal. Depois que o sol se pôs, Ayumu pediu a Eucliwood que voltasse para casa e disse que não se importava se o destino deles estava condenado. Ela disse que ele estava soando egoísta, mas ele ainda não ligou e continuou implorando e pedindo. No final, Eucliwood falou pela primeira vez, dizendo que ficaria ao lado dele independente do que acontecesse. Emocionado, Ayumu a abraçou com força e só soltou porque ela reclamou que não conseguia respirar. Bem nessa hora, Haruna voltou, e a garota tinha algumas lembranças com ela. Disse que a explosão a tinha mandado numa viagem ao redor do mundo, e enquanto ficava tagarelando, Eucliwood falou, dando boas-vindas para casa a ela, o que a deixou em choque. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.